Vivo. Rafael, mostra pra mim. Estamos ao vivo agora. Você quer ver o quê? Kevin de Paula Quantas já pessoas tá. estão assistindo? Se já tem alguém assistindo? Tá só o Kevin de. O China já tá ouvindo você já. Kevin de Paula. Oi, China. Tudo bem? Seja bem-vindo. Lucas tá tocando. Oi, Gabi, seja bem-vinda. Gabi, família, irmão Hélio, irmã Vânia. Amém. Paz, irmã Eliane, irmã Bá e família.
Amém. Graças a paz aos irmãos que já chegaram. Amém. Já já vamos começar. Amém. Eu peço aos irmãos que já entraram, dá um oizinho aí, os irmãos que estão assistindo, comente aí. Paz, irmão Cássio, paz, irmã Eliana Marques. Amém, sejam bem-vindos. Está trazendo. Amém. Vamos dar início ao nosso culto. Eu convido os irmãos, convido as irmãs a nós meditarmos na palavra de Deus, no livro de Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 21. Lamentações, capítulo 3, verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Amém. Nós estamos em tempos de incerteza, em tempos de temor em relação a tudo que está acontecendo, e nós vivemos um tempo parecido com o tempo que o profeta vivia aqui. O profeta vivia um tempo de incerteza, um tempo de dúvidas, a sua nação experimentava um momento difícil, mas ele diz aqui, olha, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E ele cita aqui a misericórdia do Senhor que é perene, que é constante nas nossas vidas. Uma certeza nós podemos ter em relação à próxima semana, em relação ao próximo mês, em relação aos dias que virão. A misericórdia do Senhor é sobre a minha vida, é sobre a sua vida, meu irmão. Nisso nós podemos nos apegar, nisso nós podemos confiar. Elas se renovam a cada manhã. E nós podemos esperar no nosso Deus, estar certos de que Ele está cuidando de nós, de que os seus olhos não se desviam de nós. Ele
está nos vendo, está presente para nos guardar, para nos abençoar. Amém. Eu convido você a, nesse espírito, orar junto com a sua família, junto com as pessoas que estão na sua casa, para que nós possamos pedir a Deus que fale conosco, nos abençoe neste momento. Amém? Ore comigo. Deus, nós clamamos, Senhor, pelas tuas misericórdias sobre as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que o teu amor não falha, que a tua bondade, ó Deus, está derramada sobre nós. E por isso, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus. Neste tempo é um prazer, ó Deus, podermos nos unir, ainda que numa forma diferente, Senhor, mas em um só espírito, Senhor, com um só coração diante do Senhor, ó Deus. Nós nos unimos, ó Deus, para te agradecer, porque apesar, ó Deus, de tudo que tem acontecido, o Senhor está cuidando de nós, nós podemos confiar no Senhor, confiar no teu amor leal por nós. Nós nos unimos, Senhor, também em um coração para clamar, ó Deus, pelo mundo, clamar, ó Deus, pelas famílias que estão enlutadas, ó Deus, pelas esposas, pelos filhos, pelos pais, ó Deus, que perderam seus entes queridos. Nós clamamos pela tua misericórdia sobre a vida deles, Senhor. Que o teu Espírito Santo visite, conforte a cada um. E nós clamamos, Senhor, também para que o teu Espírito Santo nos agracie, Senhor, com a tua presença nesta noite, com a tua presença neste momento. Ó Deus, enchendo o nosso coração de alegria, enchendo-nos, ó Deus, de fé, de esperança, Senhor. Ó Deus, de compromisso com o Senhor, de simplicidade, ó Deus, diante desse momento, ó Deus, de ânimos tão exaltados. Que a tua graça seja sobre nós, Deus. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor. Tira toda a distração, tudo aquilo, ó Deus, que pode roubar a nossa atenção. Que o teu Espírito Santo encha o nosso coração e nos abençoe neste culto. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos agora para o nosso momento de louvor. Irmão Lucas, pode subir aqui ao púlpito. Sabemos que o Senhor tem sido bom conosco, amém? Que o Senhor tem cuidado de nós, cuidado de nossas famílias, dos nossos, amém? Por isso somos gratos, Senhor, por isso continuamos cantando a Ele.
estava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes eu respirar, sopraste com a vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa na 99 só pra encontrar. Não posso comprá-lo nem perder, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor mudou mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tu pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixar na 99 só pra para a sombra, cala a montanha pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Da luz para a sombra, cala a montanha pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar.
mais noite com grande. Com grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Fica com grande. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos quão grande é o meu Deus. Com esplendor de majestade de luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as
nome. Tu és digno de nosso louvor, tu és digno de toda honra, toda adoração, Deus. Oh, Pai, muito obrigado, Deus, que o Senhor cuida de nós, Pai. Muito obrigado, porque em qualquer momento podemos contar contigo, Pai. Sabemos que o Senhor é nosso consolador, Pai, o Senhor é que nos guarda, Deus. Muito obrigado por esse momento de oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Nós vamos agora para o nosso momento, não é o de cumprimentar os visitantes, é o nosso momento de ofertas. Eu convido os irmãos a lerem comigo em 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 1. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1. Paulo fala aqui aos Coríntios e ele está falando sobre uma oferta que foi levantada pela igreja para outra igreja, para outros irmãos. Então ele diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Paulo está dizendo que, em meio a um momento de crise na igreja da Macedônia, eles foram capazes de superabundar em generosidade, em alegria, em serviço a Deus e aos irmãos. Não apenas à medida das suas possibilidades, mas além delas, para além das suas possibilidades. Nós sabemos que essa situação toda ela tem um forte efeito sobre as finanças das pessoas, sobre alguns profissionais que são autônomos, profissionais que, de repente, dependem ali diariamente daquilo que entra. E eu desafio os irmãos, o desafio para a nossa igreja neste momento é de que mesmo em meio a esta prova, mesmo em meio a este momento, o Senhor possa ver em nós abundância de generosidade. Eu convido você, como forma de oferta ao Senhor, que você sonde durante esta semana se há alguém próximo a você, se há alguém da igreja, algum irmão da igreja, alguém que você conhece, um parente seu, um cunhado seu. Sonde se essa pessoa está tudo bem com ela, tá tendo dinheiro para pôr a comida na despensa, tá tendo dinheiro para comprar o básico, aquilo que você precisa para agora. Que esse seja um desafio para a nossa igreja. Paulo, ele diz que eles fizeram isso, ele diz que eles não somente fizeram como esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. Quando você pega a sua oferta e deposita ela na vida de um irmão, pode ter certeza que você está ofertando ao Senhor através do seu ato. Oferta não é só aquilo que a gente entrega no gasofilácio. Oferta não é só aquilo que a gente entrega na igreja, mas a prioridade da igreja neste momento é o cuidado com os irmãos, é o cuidado com as pessoas que são membros, que são a quem nós chamamos de irmãos, né? As pessoas a quem nós temos numa mesma comunidade de fé e de amor. Eu convido você, esteja atento. A gente compartilha tanta coisa, é tanta coisa engraçada, coisa triste, coisa preocupante, mas separe um tempo e se mostre disponível aos irmãos.
para que em meio a esta crise você possa ser generoso, você possa abundar em boas obras e ofertar isso primeiramente a Deus e também aos irmãos. O nosso momento de oferta nesta noite, eu quero ressaltar isso. Busque saber, eu conversava com o pastor Paulo a respeito disso, e a gente pensando como podia ser feito, em relação a verificar se tem algum irmão que está precisando, se tem algum irmão que está com necessidade de alguma coisa, mas a forma mais fácil da gente fazer essa verificação é através de você. É você mandar uma mensagem, seja se você estiver, olha, pastor, estou precisando, ou se você estiver ciência, se estiver sabendo a respeito de alguém, nós contamos com os irmãos para nos ajudar, para que a igreja seja bênção na vida dos irmãos, para que nós sejamos bênção na vida uns dos outros neste momento. Nós estamos disponibilizando também, em relação aos dízimos e ofertas dadas à igreja, nós estamos disponibilizando a conta no banco, nos grupos de WhatsApp, a irmã Giovanda tem disponibilizado a conta. Procure, zele por, neste momento, manter a sua fidelidade a Deus. Às vezes, quando a gente sai da rotina, há uma tendência da gente relaxar com alguma coisa ou com outra. Busque, nesse momento, manter a sua fidelidade nos seus dízimos, nas suas contribuições, nas suas ofertas. Isso vai ser bênção na sua vida, isso vai ser bênção na vida dos seus irmãos e vai ser bênção na vida da igreja. Amém. Eu quero orar neste momento pelas ofertas, quero orar pela sua vida, pelas suas finanças neste momento. Amém? Deus, nós rogamos, Senhor, para que assim como o Senhor tem cuidado de nós em tudo, que o Senhor cuide também da vida financeira de cada um dos nossos irmãos, Pai. Ó Deus, que nada falte na despensa, Senhor, que nada falte na mesa, Senhor. Ó Deus, que não falte a paz no coração, Senhor, a tranquilidade, ó Deus, em tempos de incerteza, não falte a tranquilidade de que o Senhor é quem alimenta as aves do céu, quem veste os lírios do campo e tem muito mais amor por nós, tem muito mais cuidado por nós, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, a empresa de cada irmão, a empresa onde cada irmão trabalha, onde cada irmão emprega ali, Senhor, o seu labor, a sua inteligência, o seu serviço. Ó Deus, que seja abençoado, abençoa os patrões, abençoa, Senhor, aqueles que são autônomos. Ó Deus, que sejam abençoados e guardados por Ti neste momento. Nós pedimos, Senhor, em meio a esta crise, que o Senhor manifeste a Tua misericórdia nas nossas vidas e através das nossas vidas, Senhor. Ó Deus, que nós possamos ser manifestação da Tua abundância, da Tua bondade, da Tua graça sobre a vida das pessoas que nos cercam. Nós rogamos a Deus por esta graça do Senhor sobre as nossas vidas, sobre todos os irmãos. Amém. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Gostaria de perguntar ao irmão Lucas se nós temos mais um momento de louvor. Lucas, se nós temos mais um momento só um de momento. louvor. Não, ele falou que não. Pode prosseguir com a palavra. Amém. Amém. Eu vou passar a palavra agora ao pastor Paulo, que estará nos trazendo a ministração da palavra de Deus nesta noite, neste momento. Amém. Quero saudar a todos com a bendita e gloriosa paz do Senhor Jesus. Esta paz que é preciosa, esta paz que é doce, essa paz que nos faz tão bem, que ela não nos falte nesses tempos difíceis, que ela não nos falte nesse tempo de incertezas, mas que o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, possa nutrir o nosso coração com esta paz. E ela certamente vai nos fortalecer, vai nos sustentar. Queridos, estamos aqui mais uma vez, hoje é o nosso segundo culto, transmitido online, e é uma contingência, né? É uma
situação que se nos impôs. Todavia, eu tenho visto algo interessante em tudo isso, é que nós precisamos também aprender a lidar com isso, precisamos, de certa forma, até nos acostumar com isso, admitir esta possibilidade, como dizia o pastor Maurício, nosso presidente estadual, colocar a tecnologia a serviço do Evangelho, a serviço da igreja. E é sabido que tempos ainda mais difíceis virão. A Bíblia fala de um escalonamento, né, de princípio de dores. Depois fala de tribulação de dias. E sempre dizendo que ainda não é o fim, mas em dado momento ela fala de uma grande tribulação, uma grande tribulação. E no meio dessa grande tribulação, a pregação do Evangelho há de ser consumada. Quando nos quadrantes da terra, nem mais uma pessoa sequer deixou de ouvir a mensagem do Evangelho, aí diz o Senhor Jesus, aí virá o fim. Então, durante esses tempos de dores, de média ou grande tribulação, eu creio que essa ferramenta será necessária, será indispensável. Haverá momentos que nós realmente seremos removidos dos nossos templos, seremos removidos para cultuar a Deus em outras formas, em outros lugares, e aqui, na internet, no computador, no celular, será o nosso ponto de encontro. Nós queremos hoje meditar na palavra de Deus e Deus nos ajudou a pensar a respeito do profeta Jonas. O profeta Jonas, que era um profeta do Senhor, e ele enfrentou situação difícil, ele passou por um momento muito difícil, e nesse livro que tem o seu nome, nós vamos aprender algumas lições. Nós vamos aprender sobre a soberania de Deus. Nós vamos aprender sobre o controle de Deus. Se Deus é soberano, Deus controla as coisas. E há também momentos em que Deus, na sua soberania, não controla. Ele nos permite, ele consente que nós exerçamos algum tipo de controle da nossa vida. É claro, isso nem sempre vai trazer o melhor resultado, mas sabendo que, ao final das coisas, ao término de tudo, o controle é de Deus, a soberania é de Deus, e o reino de Deus se estende, a vontade de Deus se estende para os domínios todos, mesmo onde nós pensamos que Deus não está controlando as coisas. Eu quero ler aqui com os meus amados e aqueles demais que nos ouvem por este canal, por esta plataforma, aqui no capítulo 1 do livro de Jonas, né? Diz assim o verso 1: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas levantou-se para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento
e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar, para sossobrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus. Lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um sono profundo. Verso 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, ô dormente, né? Dorminhoco? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu, agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes diz: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizestes tudo isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos nós por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Uma coisa que me admira neste livro de Jonas, e de maneira especial aqui nesse capítulo lido, é a profusão de milagres que ocorrem neste episódio, neste capítulo. Vamos aqui enumerar alguns. Olha, o livro nos mostra as coisas caminhando na direção rumo à soberania de Deus. Soberania e o controle de Deus. Primeiro, Deus vai preparar um grande peixe para que fosse lá e encontrasse Jonas.
Tinha ração espalhada por ali, eles jogaram mantimento, o peixe podia se alimentar de outras coisas. Nós vemos aqui um controle, Deus exercendo de uma forma tão interessante o controle sobre as coisas, que aquele peixe, ele ouvia a voz de Deus, e ele singrou ali os mares, não se sabe onde ele estava, se ele era daquela região do Mediterrâneo ou não, mas ele veio ao encalço de Jonas. E mal Jonas caiu, antes talvez até que começasse a nadar ou a se afogar, o peixe o abocanhou. E está dizendo aqui o texto, então, que Deus mandou que o peixe engolisse a Jonas. Outro milagre foi o fato de Deus manter Jonas vivo no estômago do peixe. Quando criança, às vezes eu já vi outras pessoas também fazer isso, imaginar uma baleia muito grande, que o Jonas pudesse estar transitando de um lado para outro ali dentro da baleia, e que ele se levantava, ia lá ver onde era o pulmão, onde era o intestino da baleia. Não. Ok? Pode ser que por uma outra forma de exercer o milagre, ele estivesse ali na própria garganta e tal, mas não é o que o texto nos faz compreender. Ele estava no ventre, estava no estômago da baleia. Que lugar terrível para estar. Imagina quanta química, quanta coisa ali, alimentos já em decomposição, aquilo que a baleia tinha comido nos últimos dias, nas últimas horas, e Jonas ali misturado com tudo aquilo. Meu Deus, uma coisa horrível. Mas houve um milagre. Deus o manteve vivo lá no ventre do peixe. O odor devia ser horrível, mas Deus o deu resistência e o manteve vivo lá. Depois vemos um outro milagre na sequência, que é Deus fazer com que o peixe se mova nas águas do mar e talvez viesse à tona, partindo do suposto, né, de que fosse uma baleia. Discute-se se pode ou não, alguns dizem, não, é impossível um homem passar pela garganta de uma baleia, mesmo que seja uma baleia azul, que é talvez a maior. Mas eu fico pensando, não é difícil, não é possível por duas razões. A primeira razão, que eu estou cansado de ver, evidentemente, que é ver na internet, né, em filmes e tudo, uma cobra, uma piton, uma sucuri, que é pouco mais do que isso, às vezes, as maiores, e elas são capazes de abocanhar e engolir um bezerro, uma capivara enorme, um cabrito. Se na boca de uma piton, de uma sucuri, passa um animal tão grande, por que não dilatar e fazer passar também pela garganta de uma baleia, sobretudo se tratasse de uma baleia azul enorme? É a segunda coisa que estamos vivendo um milagre. Jonas estava vivendo um milagre. E por milagre, essa palavra exata, não foi à toa que Jesus a confirmou, dizendo que assim como Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, que convinha que o Filho do Homem também passasse 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Então, esse é um grande milagre também. Mas depois como eu disse, a baleia ter ido aqui, ter ido ali, são 3 dias e 3 noites, é muito tempo. Eu não sei como foi a aventura de Jonas, pensando dessa forma, né? Sabendo que aquele peixe descia até as profundezas, e depois ele vinha à tona, respirava. Sabemos que a baleia é um animal de respiração pulmonar,
E é evidente que isso contribuiu para a sobrevivência de Jonas, porque quando ela vem acima, vem à tona, e ela respira, é claro que ela vai levar uma enorme camada, uma enorme porção de oxigênio, e é desse oxigênio, certamente, que Jonas, através dele, que ele pôde se manter também. Mas esse milagre encerra quando, ao término desta aventura, Deus vai falar ao peixe. Que coisa interessante, né, irmãos? Mostra que Deus é o Criador, mostra que Deus tem o controle, mostra que Deus domina, mostra que na sua soberania Ele tudo pode e Ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Então Deus vai lá e fala para o peixe, olha, vai e o vomita lá na praia de Nínive. Eu acho isso fantástico, né? E as crianças, quando ouvem a história de Jonas, elas amam essa aventura tão inusitada de Jonas. Então, Deus fez o peixe ir lá no lugar certo, no tempo certo, e regurgitar o nosso profeta Jonas. Né? Mas nós vemos também, queridos, outros milagres aconteceram aqui nesse capítulo 1. Quando nós começamos a leitura, diz que Jonas embarcou naquele cargueiro, né, naquele navio que estaria partindo da cidade de Jope, com destino a Tarsis. E ali foi a escolha dele. Esse foi o momento em que Deus permitiu a Jonas exercer o controle. Deus tinha uma direção para Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo, levanta-te, vai a Nínive. É a ordem de Deus, é a direção de Deus. Mas Jonas, naquele momento, ele resolve, ele decide fazer as coisas a seu bel prazer. Ele tinha os seus motivos. Dizem que a Síria, a Nínive, dizem que era uma cidade fétida, uma cidade que cheirava mal. Nínive era a capital da Síria, um povo perverso, um povo duro, um povo que escravizava, cativava, um povo que era tremendo nas suas guerras, nas suas batalhas. Eles não poupavam seus adversários. E ele estava indo para ali com o seu coração fechado contra aquela cidade. E era uma cidade iníqua. Nós temos aqui, irmãos, imagina o profeta Jonas, um profeta do Senhor, ele tinha informação de como vivia aquele povo. Ele está dizendo assim, Deus disse para ele, vai lá e clama contra, porque a sua malícia, a sua maldade, o seu pecado subiu até mim. Isso nos faz lembrar Sodoma e Gomorra, não é isso? Quando o pecado daquele povo, daquelas duas cidades, já cheirava mal as narinas de Deus. Então, eu só, puxa vida, eu vou para lá perder meu tempo. Por quê? Porque Jonas, no seu conhecimento de Deus, conhecimento do caráter, conhecimento de atributos de Deus, ele pensava consigo, se eu for e pregar, pode acontecer que esse povo se converta. E se esse povo se arrepender dos seus pecados, com certeza, Deus, que é rico em misericórdia, ele sabia disso, conhecia esse atributo de Deus, Deus vai perdoar.
eu vou perder a minha viagem. Olha que coisa, olha que pensamento. Então, Jonas substitui a direção de Deus por esta inclinação, por esta decisão sua. E ele desce, vai para o cais, vai lá para o porto, e ele compra, viu que tinha um navio já pronto para zarpar em direção a Tarse, e ele falou, tô dentro. Comprou, pagou e desceu. Só que Deus, de maneiras certas, de maneiras corretas e no tempo certo, ele vai fazer prevalecer a sua vontade, o seu controle. E aí, queridos, a distância nem era muito grande, de Jope a Tarsis, antes que chegasse ao fim daquela viagem, daquela navegação. Diz aqui que o Senhor mandou ao mar um grande vento, que provocou uma grande tempestade. E as coisas começam, então, a desandar para Jonas e para toda aquela tripulação, para as demais pessoas que estavam navegando com ele. Então, veio com aquele vento forte, veio uma grande tempestade. Diz aqui, irmãos, que o navio não suportava. E o mar, quando enfurecido, não importa se é um batel, se é um bote, se é um navio de médio ou de grande porte. Um mar furioso, ele é capaz de destruir qualquer coisa. E diz aqui, queridos, que o mar, o navio estava ao ponto de partir, de quebrar, e aí ocorrer um naufrágio. E muito provavelmente as pessoas ali iam naufragar, iam perder as suas vidas. Mas Jonas fez uma coisa. Ele já assim meio desconfiado que ele não estava andando na presença do Senhor, falou, quer saber de uma coisa? Não vou me envolver com isso. Esse povo é do mar, eles são experientes, eles conhecem as técnicas todas de navegação, e eles vão salvar o navio. Desceu ao porão do navio. E ali, encostou-se ali numa cama, num estrado, e ele ferrou no sono, não é? Diria alguns, se abrigou nos braços de Morfeu, claro, mitologia, não é? Diz que Morfeu é o deus do sono, e ele se entregou a esse mito, não é? E foi dormir. E as ondas bravias e o mar enfurecendo, e diz aqui que as ondas engrossavam. A ideia que se dá de que elas estão espessas quando vem e bate com veemência contra o casco do navio, não é? E aquilo está a pouco, né? Então, ele foi dormir. E diz aqui, irmãos, que o mestre do navio foi fazer uma inspeção, ver se tinha alguém se escondendo ou se tinha algum outro produto que pudesse ser jogado ao mar, e ele encontra lá Jonas, dorminhocamente dormindo. E ele acorda. Esse Davi chegou no verso 6 e disse, que tens, ô dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, a coisa está feia.
Faça a sua oração, faça o seu sacrifício. Ajude-nos. Chega de dormir, chega de tosquenejar. E dizia cada um ao seu companheiro. Isso foi um entendimento democrático lá entre eles, né? Olha, vamos lançar sorte. Tem alguém causando isso aqui. Foi interessante eles crerem dessa forma, né? Então vamos lançar sorte para a gente descobrir qual é a causa que sobreveio este mal e então lançaram sorte. Adivinha sobre quem a sorte caiu? Não era sorte propriamente, no sentido de sorte ou azar, mas aqui caiu sobre Jonas, sob a direção de Deus. É como se Deus estivesse apontando, é esse camarada aí. É esse camarada. Então, queridos, é interessante nós pensar, quando nós estamos num barco que está no navio, né? E começam as coisas a dar errado. Todos nós assistimos em data recente e vez por outra reprisa aqui em algum canal de televisão o naufrágio do Titanic, né? Antes desse mais recente, outros filmes também, O Destino do Poseidon e outros filmes que foram feitos sobre a viagem do Titanic. Então a gente vê que o desespero toma conta e que algumas coisas precisam ser feitas, né? No navio, o que se passa entre as pessoas que lá estão? Né? Vem uma pergunta, aqui no caso, houve essa pergunta, de quem é a culpa? No caso do Titanic, será que demoraram a perceberem que estava aproximando um iceberg? Será que estavam demasiadamente confiados na engenharia naval que construiu aquele grande transatlântico? Enfim, de quem é a culpa? Alguém? É preciso achar uma culpa? E eu estou dizendo isso, irmãos, porque o mundo está navegando em águas revoltas no grande mar dessa nossa existência. O grande navio da humanidade está sendo arremessado pelas ondas. Existe um temporal que abateu sobre a humanidade. Um temporal invisível. Falei disso na pregação de domingo passado. Um inimigo oculto, um inimigo que você não enxerga, a não ser pelas lentes de bons microscópios. E o mundo está nessa situação. E aí entra nesse problema de quem é a culpa. A culpa é da China, né? A culpa é do prefeito lá da Itália, que menosprezou, fez pouco caso, e agora a coisa veio com tudo, né? E o nosso coração, eu particularmente, o meu coração tem cortado, irmãos. Quando eu vejo lá as reportagens mostrando aqueles comboios enormes, caminhões e caminhões do exército italiano enfileirado, transportando caixões de pessoas que não têm como serem sepultadas ali. Então eles mandam para outras cidades, para outros crematórios. Está tendo uma sobrecarga, uma demanda excessiva de trabalho para quem é desse ramo. E é triste, irmãos, quando nós pensamos que, de repente, alguém na família, o vovô, a vovó,
dependendo da idade, o papai e a mamãe, eles começam a sentir uma dor na garganta, eles começam a ter um pouco de febre, e alguém já detecta, poxa, esse é sintoma de coronavírus, e leva ao hospital. E preste atenção numa coisa, levam, entregam aos cuidados médicos. E não podem, em muitos casos, ficar ali acompanhando. Mal tem lugar, mal tem acomodação para o doente. Então não tem visita, não tem acompanhante em muitos casos. E vão para casa, com o coração apertado. E algum tempo depois, recebem uma notificação, dizendo, olha, o seu vovô, a sua vovó foi cremado na cidade tal, no crematório tal, compareça lá para retirar as suas cinzas. Que coisa triste. Sequer podem velar o seu defunto, sequer podem fazer o seu sepultamento conforme o seu costume, o seu desejo. E isso está assolando, está indo para outros países. O epicentro agora dizem que será os Estados Unidos. E nós aqui no Brasil também estamos dentro deste navio. E ele está balançando, ele está sacolejando, ele está sacudindo, e nós estamos em aperto. Então, de quem é a culpa? Não, mas a culpa aqui é do carnaval, porque já sabiam, isso já está confirmado, né? Já sabiam, antes do carnaval, tá? Que o vírus estava chegando. Todos nós sabemos, irmãos, que o carnaval é concorrido por turistas que vêm de vários países que já estavam contaminados. Mas seria um absurdo, hoje, demagogicamente, querem dizer que a vida é mais preciosa. Não foi mais preciosa do que as escolas de samba na rua, não foi mais preciosa do que os milhares de blocos aqui em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, onde o nosso governador comemorou por ter tido o maior carnaval de todos os tempos, ultrapassando o Rio de Janeiro, ultrapassando a Bahia e Salvador. Agora, demagogicamente, quer dizer, não, precisamos fazer a quarentena, o isolamento social, porque a vida é mais importante do que a economia. Aqui, no momento, não interessa o mérito, não importa o mérito. Estou dizendo que fazem-no com cinismo, com demagogia, e com mentira, com falsidade. Nós estamos nesse barco. E aí, outros querem dizer, a culpa é do presidente. O presidente está dizendo que não precisa de ser tão rigoroso assim o isolamento, a quarentena. Ele está ouvindo a sua equipe técnica. Ele está ouvindo os especialistas que são responsáveis por isso. Não é um Zé governadorzinho daqui ou dali, como fez lá o de Goiás, como fez o de Santa Catarina, e agora o de São Paulo, vem querer desmerecer uma equipe do porte, do naipe da equipe que está montada trabalhando em cima disso. E querem transformar. Agora, o governo brasileiro não é mais no Planalto, o governo brasileiro é no Palácio Bandeirantes. Faça-me um favor. Mas aí, eu não quero entrar na coisa do quem é culpado. O que eu quero é que o navio se salve e que as vidas, de fato, se salvem, não é? Aí vem outra pergunta na hora da crise: o que faremos? Não é? O que faremos? Essa pergunta é clássica, irmãos. Lá no livro de Atos, o que faremos para os irmãos? Lá quando Pedro pegava o sermão, conhecido como o sermão do Pentecoste, lá em Filipos, né? Quando houve o terremoto e Paulo e Silas estavam presos, então houve essa pergunta: o que devo fazer para ser salvo?
Sempre que essa pergunta é feita, alguma resposta se espera. E a primeira resposta aqui, meus irmãos, foi, está aqui no verso 13. Estava no verso 13. Entretanto, os homens remavam, né? Esforçando-se para alcançar. Era a galera, né? Aquela galera que ficava lá nos porões lá, remando com toda a sua força, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo e enfurecendo cada vez mais. Não podíamos. Não podia, porque o remar é o controle dos homens. O remar é o esforço humano meramente. Mas somente quando Deus entrar com a resposta, entrar com a solução, é que as coisas vão acontecer como se deve, como se precisa. Não é? Então, remar com força. Não adiantou. As coisas estavam piorando. Temos que fazer o esforço humano, com certeza, não é? Está aí os governos, conforme as suas posses financeiras. Os Estados Unidos liberou 2 trilhões, que horror, não é? O nosso governo aqui está aí liberando os seus bilhões para que as pessoas sejam socorridas, não é? Mas aqui nós vamos encontrar, irmãos, Deus mostra que Ele é soberano, que Ele está no controle e que o seu controle, a sua soberania vai em todos os domínios. Aí, Deus vai entrar então com a sua solução. Levaram Jonas e o lançaram ao mar. Pronto. E cessou o mar a sua fúria. O mar conhece Jonas? O mar só sabe quem é Jonas? O mar sabe de onde vem Jonas? O mar sabe que Jonas está rebelando contra uma ordem do seu Deus? O mar é um ser inconsciente, né? Que não tem esse tipo de conhecimento. A gente pensa dessa forma, não é? A gente pensa assim. Para conosco, sim, mas para com Deus, não. Deus conhece cada estrela, irmãos, a chama pelo seu nome e diz a essa vai, ela vai. E a outra vem, ela vem. E ao mar, anos depois, nós vamos ver Jesus exercendo esse mesmo poderio, essa mesma capacidade de controlar. E numa tempestade, talvez menor que essa, numa outra situação, quando ele repousava lá no cantinho do barco, e os discípulos o chamam, e ele simplesmente dá uma ordem a este ser que para nós é inanimado. Ele diz, vento, mar, acalmem-se. E esse Deus está fazendo a mesma coisa aqui. Eles jogaram o Jonas, o profeta, ao mar. E o mar cessou a sua fúria. Eu acho que a expressão mais correta aqui seria, nas minhas palavras, assim, e Deus fez o mar cessar a sua fúria. Controle absoluto, soberania tremenda. No verso anterior, está dizendo assim, os homens disseram isso, reconhecendo a soberania de Deus. Não pereçamos por causa da vida desse homem, eles clamando a Deus. E não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Soberania é agir segundo a sua santa, boa, perfeita e agradável vontade.
Soberania é fazer o que bem lhe apraz, conforme o conselho da sua vontade. Soberania é não ser limitado por nenhuma força, por nenhuma ideia que não proceda dele próprio. Aí, queridos, o mar se aquietou. E aí, Deus precisava de continuar no controle, né? Tem alguém lá, alguém lá debatendo nas águas. Tem alguém lá que vai sucumbir. Não sucumbe quando Deus está no controle. O barco não quebra, a nau não afunda quando Deus está no controle. Quando Paulo fazia a sua viagem em direção à Itália, indo para falar, indo como preso para ser recebido por César em Roma, e veio uma tempestade, e aconteceu algo muito parecido com isso aqui, irmãos. E eles faziam o seu esforço, faziam a sua parte, mas o vento era contrário e não se conseguia prosseguir a viagem. Mas naquela noite, diz a Bíblia, que um anjo do Senhor apareceu a Paulo e disse a ele: Paulo, ninguém se perderá. Ninguém se perderá. E Paulo, no dia seguinte, reuniu o pessoal, o comando do navio, e transmitiu esse recado, essa palavra de Deus. O anjo do Senhor apareceu a mim e disse que nenhum de nós morrerá. Tenham calma. E realmente, ninguém se morreu. O navio despedaçou, mas não afundou. Cada um atracou-se a um pedaço de mastro, a uma ponta de um pedaço de tábua, e foi e saiu até chegarem lá, a ilha, não é? Alguns nadando, alguns se virando, mas quando Deus assume o controle, a sua soberania será exercida e o dano será contido segundo a vontade, o propósito dele. Mas aqui, nós queremos ver uma coisa. Estar dentro do barco é tudo isso. E nós estamos dentro de um grande navio. Mas aqui, nós vamos ver uma oração que é feita pelo profeta. O mar aquietou, o pessoal a bordo ficou tranquilo, mas o Jonas não. Porque, afinal de contas, ele estava lá, se enrolando nas tripas, na comida que estava no estômago daquele peixe. Epa, o problema dele não estava solucionado ainda. Não estava. Esta semana, eu estava vendo a entrevista com uma senhora que foi curada pelo medicamento, né? Graças a Deus, já tem medicamento. E nós, brasileiros, somos detentores da maior produção desse medicamento. As empresas estão produzindo em larga escala, porque aqui na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, já está autorizado a usar. E com resultados maravilhosos. As pessoas estão, de fato, sendo tratadas, curadas por esse medicamento, né? O cloroquina e mais a associação de um outro antibiótico. Não me lembro o nome agora. E aí, mas Jonas... bom, então aquela senhora, no seu depoimento, lá na entrevista, ela dizia que ela orava a Deus, né? Estava sem esperança. Ela e mais 2 pessoas da família, parecem que o esposo e um filho.
E ela contando o seu quase desespero. E um sintoma do coronavírus ele ataca o sistema respiratório, então a pessoa fica como que sufocada. E ela dizia que ficava sentindo aquela coisa sufocando-a, e ela começava a orar, e ela orava mais, e continuava orando, e à medida que ela orava, disse ela, é como se a oração ajudasse a ver, descongestionando aqui o seu sistema, e ela conseguia respirar melhor. E hoje já está de alta em casa, e glorificando a Deus, e agora orando para agradecer. Mas aqui, queridos, no capítulo 2, nós vamos encontrar o nosso profeta em oração. Ê, profeta! Olha o que você arrumou, profeta. Você foi abandonar a direção de Deus. E agora você está aí. Você está aí, socado nesse bucho de baleia aí. Mas ele lembrou-se de Deus. Ele era servo de Deus. Olha aqui, queridos, no verso 7, quando o chefe do navio lá, o comandante, né, vai e o encontra lá, tirando lá a sua soneca, na realidade, fugindo, né, estava em fuga daquela situação, daquele problema. Então, diz assim, o verso 7. Não, o verso 9. Ele respondeu para o chefe do navio. Quando ele perguntou, de que povo és tu? De onde vens? Qual é a sua terra? Que ocupação você tem? Aí ele diz assim, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Hein? Eu sou hebreu, eu sou servo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a geração eleita. Nós somos filhos de Abraão por adoção. Hebreus, sim. Não por nascimento, não por questões sanguíneas, mas porque fomos adotados na família de Deus, na família da promessa, e somos filhos da fé através de Abraão. Então, aquele era esse servo de Deus, ele tinha essa consciência. E diz assim, e orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe. Me desculpe dar uma conotação meia esdrúxula, mas me permitam falar dessa forma. Orou Jonas ao Senhor do bucho podre da baleia. Se ele estava correndo de Nínive porque dizia que era uma cidade que cheirava mal, aqui o odor devia ser incomparavelmente maior. Jonas, você está orando das entranhas, mas o lugar de orar que a palavra de Deus ensina é no recanto do seu quarto. Entra para o teu quarto, fala com o teu Deus em secreto. O teu Deus que ouve em secreto, ele te abençoará publicamente. Mas ele inverteu. Ele saiu do caminho do Senhor e agora ele está orando aonde? Lá no bucho azedo da baleia. Mas olha só a sua oração. Não importa, queridos, o que nós estamos passando. Não importa em que estamos metidos. Se somos servos de Deus, se somos o povo que se chama pelo seu nome, se conhecemos ao Senhor, podemos sim clamar a Ele em qualquer situação. E ele diz assim, na minha angústia, clamei ao Senhor. A angústia de um barco que está prestes a submergir. Na angústia de uma dor que está perto a te levar a óbito.
na angústia de uma enfermidade com a qual os médicos ainda não sabem lidar, na angústia de um problema financeiro, que você não sabe como lidar com ele, você não tem saída, você não tem uma escapatória, você não tem um direcionamento, mas você clama lá dessa situação ao Senhor, lá na situação que está te angustiando, e Jonas fez isso. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e o que é que o Senhor fez? E ele respondeu. Deus responde. Deus ouve. A sua oração feita nas profundezas. Chegam às raias das alturas. Chegam à presença de Deus. Ele diz assim: do ventre do inferno gritei. Peraí, mas Jonas não estava no inferno. Jonas estava dentro do peixe. Tem situações que eu não sei se o inferno é pior. Muitas vezes, as pessoas entram em situações em que elas dizem: a minha vida virou um inferno. É o que o Jonas está dizendo aqui. Mas mesmo lá das profundezas desse inferno, de dor, de angústia, de tormento, clame o Senhor, porque Jonas está dizendo aqui: do ventre do inferno gritei, e o Senhor ouviu a minha voz, né? Ele vai discorrer aqui a sua dor, a sua queixa com Deus, né? É porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, e todas as suas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o tempo da tua santidade. Jonas não perdeu a esperança. Jonas não se rendeu à sua dificuldade. Jonas não se rendeu ao inferno que ele estava vivendo. As cenas que ele descreveu aqui como sendo lançado no coração dos mares, e as tuas ondas, as tuas vagas, e as tuas... Tudo enrolou na minha cabeça. O meu pensamento já não funcionava mais. Eu não podia mais me locomover, porque eu estava laçado, eu estava preso, eu estava contido. Mas Deus manteve viva a sua esperança. E ele dizia: as águas me cercaram até a alma, uma alma aflita, abatida, com medo da morte, uma alma angustiada, uma alma sem forças para reagir. Mas ele está dizendo aqui: eu não perdi a esperança quando desfaleci em mim a minha alma, e eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. O templo da tua santidade aqui, queridos, não é o templo de Jerusalém, não é o santuário lá onde nós nos reunimos. O templo da tua santidade é o santo lugar. É o lugar santo onde Deus está. É o santo do santo. A nossa oração atravessa todo o cosmos, das profundezas do mar até o santo dos santos, que é o lugar onde Deus e a sua santidade habita. Então Deus vai agora fazer um outro milagre, não é? Um outro milagre.
ele vai mandar que Jonas seja conduzido pelo seu, vamos chamar agora do seu submarino, né? E o seu submarino vai andar por ali até chegar à praia de Nínive. E eu quero encerrar dizendo uma coisa, dizendo da soberania, do controle, do propósito de Deus. Deus tinha propósito com Nínive. Deus estava preparando Nínive. Deus, sim, abomina, odeia, detesta o pecado, mas ele ama o pecador. E ele sempre quer dar uma chance. E Nínive já vinha sendo avisado. Alguns anos antes, aconteceram 2 grandes pragas que assolaram a nação. 2 grandes pragas. Depois veio um grande eclipse solar, que amedrontou, que apavorou. A nação estava sendo preparada, a cidade estava sendo preparada. E é interessante que o Deus cultuado em Nínive era uma espécie de Deus peixe. Mais ou menos seria uma coisa assim, como a sereia, né? Ele se apresentava nas suas estátuas com metade do corpo de homem e a outra metade com corpo de peixe. E quando aquela baleia, aquele submarino de Deus, chega à beira da praia, eu imagino, não está no texto, mas aquela praia não devia estar deserta. Pessoas estavam ali. E eles viram quando aquele homem é arremessado de dentro do peixe. E aquilo, de alguma forma, trouxe uma reflexão. Chamou atenção. E a notícia se espalhou pela cidade. E era uma cidade grande. Precisava de um dia inteiro para dar a volta àquela cidade. E o profeta agora, não para fazer uma outra coisa, tá? Mas para cumprir exatamente aquilo que Deus tinha proposto para ele. Olha aqui o capítulo 3, diz assim, verso 1, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, porque no verso 2 do capítulo 1, capítulo 1, verso 1, está dizendo essas mesmas palavras. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Então está dizendo aqui, veio a palavra do Senhor segunda vez. Para dizer uma segunda coisa? Não. Para dizer a mesma coisa. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega, clama contra ela a pregação que eu te disse. Não mudou a sua mensagem. Não mudou a sua mensagem. Eu até aproveito aqui para dizer uma coisa. Eu fico assim um pouco sem entender quando às vezes o pregador fala assim, eu preparei, Deus me deu, olha só. Deus me deu uma mensagem aqui e tal, mas quando eu cheguei aqui, eu mudei tudo. Opa! Então não foi Deus que te deu. O que Deus te deu lá, ele sabia quem estaria aqui para ouvir. Então, quando nós abrimos a palavra para buscar de Deus uma mensagem, a que Deus der é essa que precisa ser pregada. Às vezes, temos momentos difíceis, o texto não abre, o Espírito Santo não traz iluminação, não traz revelação,
Aí a gente vira a página, a gente busca outro texto, fecha a Bíblia, ora a Deus, mas quando você entende que está aqui, né? Está aqui. É essa a palavra que Deus está dando. Não muda, não. Jonas não pôde mudar a sua palavra. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse lá atrás, antes de você embarcar. Levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. E pregou aquela mensagem. Mensagem curta, objetiva, não é? Às vezes nós pensamos que é um grande sermão de 50 minutos, 1 hora, nem sempre, né? Às vezes é uma palavra objetiva, e a pregação, a mensagem de Deus é esta, que Nínive, ele começou, verso 4, a entrar pelas portas da cidade caminho um dia, e pregava e dizia o que Deus tinha mandado, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. É isso. Deus é soberano. Deus tem controle. Deus age no descontrole. Deus te permite, às vezes, escapar da direção dele. Mas ele te traz de volta porque ele sabe onde ele quer chegar com você. Ele sabe onde ele quer chegar com o Brasil. Ele sabe o que nós precisamos aprender. E eu digo que uma das coisas que precisamos aprender é orar. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, não importa de onde. E Deus ouviu a sua oração. Deus soberano. Deus que tem o domínio, tem o controle. E que quer conduzir a sua vida. Quer conduzir o seu povo, a sua igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Graças e paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Nós pedimos aos irmãos que estejam atentos ao grupo de avisos da igreja, aos canais de comunicação nas redes sociais, ao YouTube, ao Instagram. Nós estaremos passando alguma novidade. Nós fizemos um comunicado inicialmente de 15 dias de suspensão das atividades no culto. A necessidade demanda estender isso. Então, peço que os irmãos estejam atentos a tudo isso. Antes de orar encerrando, eu gostaria de dar os avisos aqui. Quero avisar em relação à ceia do Senhor. Nós decidimos que não será feita nesse mês de abril. Nós oramos para que possamos fazê-la no primeiro domingo de maio. Esse mês nós não teremos a ceia. É uma parte muito importante da ceia do Senhor, a comunhão entre os irmãos. A ceia é algo feito pela igreja. E não estando juntos, eu acho que não há essa obrigatoriedade de ser todo mês. Há igrejas que fazem uma vez por ano, tem igreja que faz toda semana. A maioria das igrejas fazem uma vez por mês, algumas a cada 2 meses. Nós pularemos o mês de abril e, se Deus quiser, faremos no primeiro domingo de maio. Agradeço ao Rafael Marques, que nos ajudou com a transmissão, nos ajudou com o vídeo. Agradeço também ao irmão Cássio, que se dispôs, que esteve acompanhando. Deus abençoe sua vida. Rafael, muito obrigado. Glória a Deus pela sua vida. Também deu um oizinho, ajudando a montar o equipamento, a fazer os testes.
Lucas Martins também. Amém. Glória a Deus aos irmãos que nos assessoraram nisso. E eu gostaria de orar encerrando. A palavra de Deus é poderosa, né? O nosso Deus está no controle de todas as coisas, o nosso Deus é soberano, e é um Deus que ouve as nossas orações, não importa onde a gente estiver, não importa onde a gente está. Amém. Convido os irmãos a orarem comigo. Amém. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este culto, por este momento, ó Deus, onde nós podemos meditar na tua palavra, Senhor, receber dela consolo, conforto para o nosso coração. Nós te agradecemos, Senhor, porque os olhos do Senhor estão sobre nós, Senhor. O Senhor é o Deus que fez o céu e a terra, Senhor. Ó Deus, o Senhor é o Deus que está no controle de tudo. Nós nos colocamos diante do Senhor, rogamos a tua mão sobre cada um de nós. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu convido os irmãos, agora nós já estamos encerrando mesmo. O pastor vai ministrar a bênção apostólica aqui. Mas fica mais um pouquinho para a gente dar um oizinho ali pelo... Deixe seu comentário ali no YouTube, dá um oi para os irmãos ali. Amém? Estenda a sua mão e ore comigo. Que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, a graça redentora de Jesus Cristo, seu bondoso Filho, e a unção, o poder, a graça do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, daqueles que nos acompanham, de todos aqueles que em toda parte invocam e bendizem o santo nome do Senhor. E todo aquele que crê, diga amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém, irmãos. Quem tá aí, dá um oi. Irmã Vivian, amém. Irmão Wilma, irmã Gilvanda, Wesley, ele falando aqui que quer dar um abraço, um beijo no irmão Wesley, amém. Vivian, Eliana, Cássio, Neiva Marques, Vivian está perguntando se tem cantina hoje. Tem, cada um na sua casa. Débora, a Débora dá aqui um aviso às crianças. Ainda não consegui postar o vídeo de hoje, está demorando muito para carregar, mas amanhã cedo já deve estar disponível. Obrigado. Se tem cantina hoje. E mais, Wesley. Ótima semana a todos. Irmã Joyce, irmã Patrícia, Júlia, Regina, Eliane. Acho que vai dar um pouquinho de eco aí, mas... Cadu. Amém, amém. Irmãos, amém. Um forte abraço a todos, graça e paz, uma boa semana, semana abençoada, semana de vitória a todos. Luana. Sara Cristina. Descobri por que tá dando.
irmãos. O pastor está aqui, passando o álcool em gel dele. Amém. Amém. Um abraço a todos os irmãos. A gente está encerrando agora a nossa transmissão. Amém. Um abraço. Gente infinita. Mas ficou bom, hein? Melhor que semana passada. Né?